E o doutor Eliseu Brasil, ele que ontem participou desse júri lá aqui no fórum, Vitor Gageado, e um júri que perdurou por muitas horas. E ele está conosco para nos passar a avaliação que ele faz de todo esse processo. Doutor Eliseu Brasil, boa tarde. Boa tarde. Olha, eram 2 réus hoje. Na realidade, esse processo são 5 réus. 3 deles recorreram da sentença de pronúncia, que chama recurso sentido estrito. E os outros 2 negavam os fatos e foram a júri popular. Eu fui advogado do João Batista, que ele nega desde o início para mim esse fato. Então hoje eu trouxe para os jurados a negativa de autoria, porque existe um princípio do direito, que é até no artigo 386 do CP, que fala o seguinte: quando o juiz verificar qualquer fato que possa levar a uma absolvição, ele absolve o réu. Por quê? É muito melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Inclusive o mandamento fala: é melhor absolver mil culpados do que absolver um inocente, né? Então nós trabalhamos na tese de negativa de autoria e os jurados entenderam que o João Batista não participou desse fato porque não tinha prova suficiente para uma condenação. Materialidade foi o fator fundamental? Não, materialidade existe. Quando você fala a vítima morreu. Mas a falta dela, no caso do João Batista? Não, o João Batista que não existia, por exemplo, a participação dele. Sim. Ele foi acusado por um assassinato. Então, os 2 primeiros lá, existiu um assassinato? Existiu. Só que quando o jurado pergunta, que hoje é primordial, pergunta: o jurado absolve o réu? Eles entenderam por maioria que sim, por isso que ele foi absolvido. Agora, a nossa tese foi negativa de autoria por falta de prova, não tinha prova. Inclusive dentro dos autos, tem a polícia levanta lá que primeiro o João Batista entrou nesse processo. Por quê? Porque descobriram que alguém fez uma denúncia anônima dizendo que foi ele o culpado porque ele estava vingando um estupro de uma sobrinha, que foi mentira. Depois pegaram a ligação do Matheus junto com o João Batista. Aí começaram a investigar a vida do Matheus, só que o João Batista já tinha trabalhado várias vezes com o Matheus como mototaxista. Inclusive pegava ele no Mineirão e levava para casa. Aí juntaram isso aí e depois chegaram à conclusão lá também que a namorada do João Batista, a namorada do Matheus, era prima da mulher do João Batista. E depois foi provado que isso, inclusive isso está no relatório do delegado, está no relatório das investigações dos agentes da Polícia Civil, está inclusive na última sentença, que é a sentença de pronúncia, e depois nós provamos hoje aí que ela não tem nada a ver, as duas nem se conhecem. Ok, então o balanço geral da situação aí, qual a avaliação que o senhor faz de todo o trabalho, a nota que o senhor daria? Os jurados foram unânimes, por maioria, falaram o quê? Que João Batista é inocente. Então eu me sinto muito feliz, Jota, eu me sinto muito feliz, por quê? Porque eu acreditei desde o início que o João Batista é inocente. É por isso que eu vim aqui hoje pedir a absolvição dele. Promotor de Justiça, doutor Jonas Monteiro, falando desse júri no Fórum de Ipatinga. O Ministério Público sustentou a condenação em relação a ambos, né? Hoje a gente tinha aqui um mandante, né, para o ouvinte entender, um mandante e um partícipe. O Ministério Público apontou ele como sendo quem levou o carro, né? Para outro atirar, outro auxiliou e outro emprestou. Hoje julgou 2, o que foi o mandante, o mentor, né? E aquele que levou o carro e auxiliou nos contatos, né? O jurado acolheu a imputação integral em relação ao mandante, né? Portanto, ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado, e o magistrado também acolhendo os argumentos, as arguições do Ministério Público, as circunstâncias mais graves, fixou essa pena em 20 anos, né? Uma pena, diante da lei, a pena significativa, né? A pena mínima é 12. Já em relação ao partícipe, esse que auxiliou, o jurado reconheceu que ele auxiliou
mas no momento de estabelecer se ele precisava de uma pena, o jurado entendeu, e aí motivos íntimos, que não precisava ter uma pena para ele, que era o caso de não ser condenado, né? Que seja porque a participação dele foi menor. Então, entendeu porque não era o caso de apená-lo, né? O partícipe. Então a gente discorda, claro, dessa parte, né? No entanto, o Supremo tem decisões de que a gente não pode apelar quando o jurado absolve na íntima convicção, né? A gente discorda, a gente lamenta, né? Mas digamos assim, que do que tinha para hoje, a gente conseguiu uns 70%, porque o principal realmente assim responsável e mentor intelectual e mandante, né? E talvez uma culpabilidade realmente mais intensa, porque arquitetou a morte do próprio pai, foi o acusado Matheus, né? E pelo menos e o júri reconheceu, né? Afastou então essa impunidade, porque reconheceu a responsabilidade integral dele, levou 20 anos de pena, né? A gente entende que essa pena não vai ser mexida, né? E ele vai então cumprir essa pena. Agora a gente vai buscar, né, a responsabilidade dos outros 3, né? Como o júri inclusive reconheceu não só do Matheus como do Corréu, apenas entendeu que é um poder que o jurado tem de não aplicar uma pena, né? Mas então o jurado ele acolheu a acusação do Ministério Público integralmente, a versão, né? Então a gente está com condições melhores ainda para buscar a responsabilidade dos outros 2 executores e do outro partícipe que emprestou o veículo. Tem 3 para serem julgados ainda, 2 apontados como executores, né? Que realmente foram lá, um que atirou, o outro que desceu também do carro para dar o apoio, e o terceiro que emprestou esse veículo, né? Falta esses 3 aqui para serem julgados, né? Hoje a gente teve essa não condenação de um, mas a condenação do principal, que era o mandante. Então a gente está, né? Não foi 100%, mas foi, digamos, uns 70%, e para nós foi uma mensagem de que a sociedade, né, de Patinga não vai ser conivente, não vai compactuar com impunidade, né? Reconheceu essa participação graças tem que se elogiar o trabalho da Polícia Civil, né? Polícia Militar, principalmente a investigação da Polícia Civil. Hoje depois aqui a investigadora Natália Lage, brilhante trabalho, e graças a esse trabalho empenhado, né, mesmo com poucos recursos, eles entregaram para a sociedade uma apuração e um crime, a memória do Evenilson hoje foi louvado, né? O rapaz o filho dele, né, que arquitetou essa morte contra o pai, não ficou impune e respondeu pelo fato, né, mesmo negando, não conseguiu o que queria, que era impunidade. Então a gente fica assim mais satisfeito hoje do que insatisfeito. A motivação seria financeira, os bens e o relacionamento mal. Ele se ressentia, ele achava que o pai não tratava ele da forma como ele queria, que tratava ele pior do que outra filha. Então é um misto de um sentimento de querer ter acesso aos bens, né, seguro de vida e outros bens, e também esse ressentimento, esse remorso que ele nutria contra o pai. Esse remorso aí seria um sentimento de inferioridade? Também ele se sentia assim rejeitado, a questão é essa, ele se sentia rejeitado pelo pai por não ter um bom relacionamento, porque achava que a irmã era bem tratada e ele não. Então, infelizmente, isso levou a tomar uma atitude tão trágica, né, e tão vil, né, segundo foi a acusação e foi acolhida, né, e agora ele vai cumprir a pena da lei, né, e o Ministério Público também vai zelar para que ele cumpra essa pena, né, da forma correta via execução penal. Doutor Jonas, o fato do Matheus ficar agora preso, essa pena de 20 anos, o senhor acredita que podemos ter novidades aí, alguma confissão dele nesse período? Em relação a esse processo, a gente tem a fase instrutória, a princípio, que encerra, mas se ele quiser dar novo depoimento e trazer mais elementos que imputem provas para outras pessoas, que é possível que mais pessoas tenham participado desse crime, ele tem o direito de fazer isso, ele vai ser ouvido, ele vai continuar com a pena dele, mas ele pode ter a pena um pouco reduzida para que ele possa trazer mais pessoas. O Ministério Público entende que existe possibilidade de que mais pessoas tenham participado desse crime, e nós vamos prosseguir essa apuração. João Batista não tem mais recursos, por quê?
o jurado reconhece que ele participou, veja só, mas por um motivo de convicção íntima do jurado, ele decide que não é o caso de aplicar a pena nele. E o Supremo, né, de forma que a gente discorda, entende que o Ministério Público, nesse caso, ele não pode recorrer, né? Ele pode recorrer se o jurado disser que não participou, por exemplo. Mas se ele confirmar que participou, mas entender que ele era um caso de uma absolvição, porque não foi ele que atirou, né? Ele só estava lá no carro. E aí o Supremo diz que a gente não pode recorrer. Então a gente discorda do Supremo, discorda dessa parte, lamenta, né, mas se resigna, mas pelo menos se consola no fato de que não houve uma impunidade, que o principal, o mentor e a pessoa com maior culpabilidade foi condenada aí com a pena significativa diante do que a lei coloca, né? 20 anos de reclusão, né? Pelo menos a gente evitou realmente uma impunidade e a justiça foi aplicada, ainda que na forma que a gente gostaria 100%, mas foi aplicada para reconhecer a responsabilidade do principal responsável pela morte do pai. Para fechar os outros três, a perspectiva de tempo para ser julgados? A gente tem um solto, um foragido e o outro preso, né? Então a gente acredita que eles não foram julgados porque eles recorreram, né? Questionaram a decisão do juiz de mandá-los para o julgamento do júri. A gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem a gente deve ter esse julgamento sendo realizado e os outros três a gente espera sendo responsabilizados. Doutor Jonas Monteiro, a participação de um parente da vítima de homicídio lá no bairro Bom Retiro, Geraldo Marinho, ele falando conosco, ele é concunhado da vítima desse homicídio, acompanhou todo o processo, todo o júri popular, tarde e noite de ontem. Geraldo, boa tarde. Boa tarde. Gente, na verdade é o seguinte, né, a família, ela esperava uma punição para os dois. Mas o que a gente percebeu aqui é que o Ministério Público, principalmente o promotor, ele fez o trabalho dele muito bem feito. Ele mostrou provas contundentes, né? Chamadas, interceptações telefônicas, conversa dele sobre arma, sobre bala, sobre o carro, uma série de coisas. E mesmo assim, um dos réus foi absolvido, né? Isso muito mais em função do trabalho da defesa desse réu e também do medo dos jurados, né? O júri tinha uma mulher chorando na hora do julgamento, uma jurada lá, ela chorou, eu estava vendo ela chorar. Tinha um outro rapaz lá e deu dor de barriga, o cara estava saindo toda hora para ir ao banheiro. Então é uma situação muito difícil para a família, né? A família perdeu um ente querido, né? Porque realmente, não é porque a gente está falando aqui agora, depois do fato ocorrido, que o Evenilson era uma boa pessoa. O pai do Matheus, ele era uma boa pessoa, era uma excelente pessoa. E o Matheus é todo desregulado. Ele, na verdade, ele e a mãe, né? Ele e a mãe, eles eram o problema da casa, da família. Então, tanto que culminou nisso, né? A saída do pai, 1 mês e pouco, não tinha nem 2 meses que ele pediu a separação da mãe, eles foram lá e executaram ele covardemente. Deram 3 tiros na perna do Evenilson para ele não conseguir correr. Aí depois que ele arriou, aí fuzilaram a cabeça dele, deram mais 4 tiros. Então é uma morte cruel, é triste, é muito triste, mas a gente vai continuar lutando, tem mais pessoas para serem julgadas e com certeza vocês podem ter certeza que eu e minha esposa estaremos aqui no próximo julgamento, vamos continuar conversando com a promotoria e o que a gente puder fazer para colocar esses bandidos na cadeia, a gente vai fazer, a gente espera por justiça, honrar o nome do Evenilson Gonçalves, ele não merecia isso não. Agora o Evenilson, ele trabalhou o tempo todo e a todo momento deu do bom e do melhor para o filho e fez de tudo para que ele realmente guiasse no caminho do bem. Com certeza. Olha, para vocês verem o que eles fizeram com o Evenilson. O Evenilson, naquele ano que ele foi executado, né? Ele estava pagando faculdade para essa mulher, que é a mãe do Matheus. Ele pagava todas as despesas da casa do filho, pagava curso para o filho, pagava escola.
arrumava emprego para ele. Ô, gente, uma das últimas conversas que eu tive com o Evenilson foi o seguinte: ele comentou comigo que pararia de arrumar emprego pro filho dele, porque o menino estava tão rebelde, todo lugar que ele conseguia emprego pro filho dele, ele aprontava lá, então estava queimando o filme do pai já. Então era uma família doente, gente, era uma família doente, né? A mãe dele é doente, até um dos advogados comentou que ela tá doente mesmo, até fisicamente agora, que a gente não acredita, né? Mas assim, é uma família doente, é uma família que a gente é fruto do meio que a gente vive. Então o Matheus, ele cresceu num ambiente hostil. A mãe do Matheus era mulher de rua lá em Vitória. Então, ela pegou o pai dele, com 18, 19 anos, ela laçou o cara. Aí, na hora que ela laçou o cara, a primeira coisa que ela fez foi tirar ele da família. Afastou ele da família e aí eles foram vivendo. Os pais do Evenilson várias vezes tentou aproximar deles. E a casa deles, quando ele nasceu, ela não aceitava, ela se isolou, porque ela tinha o controle da situação, ela dominou ele a vida toda. E no dia que ele aposentou, que ele pensou assim, não, eu quero ser livre, eu quero viver agora, eu sofri, acho que quase 30 anos que eles tinham de casado, eu quero viver agora. No dia que ele pediu o alvará dele, ela matou ele, eles mandaram matar ele. O Matheus, né, foi o comandante de tudo, mas foi isso que aconteceu. Ela pegou, herdou os bens todos dele. Não sei se vocês perceberam, mas durante o julgamento ali apareceram coisas que a gente não sabia. O Matheus e a mãe já estão brigando por causa dos bens. Ele querendo ficar com o carro, ele tentando fazer um inventário separado da mãe. E outra coisa, gente, olha aqui, se a mãe amasse esse filho, se ela não tivesse culpa no cartório, ela estaria aqui nesse julgamento hoje. Onde que ela está? Quem que aconselhou ela a não vir aqui? Você acha que foi a promotoria pública? Foi não, eles são culpados. A família está esperando justiça, isso aqui hoje foi só o começo. E Evenilson, a todo tempo, quando aposentou, ele abriu mão de tudo para ser livre, né? Eu entrego tudo para ela, eu quero ser livre. Com certeza, gente, o problema do Evenilson foi o seguinte, é que quando ele decidiu separar, ela começou com todas as exigências. E no finalzinho, quase na hora da separação, o irmão dele aconselhou ele procurar uma advogada de família. Aí essa advogada de família, na hora que viu o que a mulher estava tirando dele, ela não aceitou. A advogada falou assim, ó, se você fizer isso, porque a mulher queria a casa, queria 30% de pensão para a menina, que tinha 13 anos, e queria mais 20% ou 30% para ela durante 2 anos, porque ela estava fazendo um curso de advocacia e não tinha formado ainda. Enfim, e o carro, né? A casa, o carro, tudo. Aí o que aconteceu? A advogada falou pro irmão dele, falou assim, ó, seu irmão não pode fazer isso não, senão ele vai mendigar depois. Aí ele comentou com a mulher, o erro do Evenilson foi esse. Ele comentou com a ex-mulher. Ela comentou com ela, o sangue taiou. Aí na hora que comentou com ela, eles mandaram matar ele. É isso que aconteceu, coitado. Deus o tenha. Agradeço a você pela cordialidade em nos atender aí. Não, de quê? Tá aí o depoimento, né, de um membro da família do Evenilson, que foi morto a mando do próprio filho no bairro Bom Retiro. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.